Bom, vamos lá, o nosso Cidades em Debate, trazendo o nosso Quinta Pauta. E o Quinta Pauta de hoje conta aqui com o nosso querido Marcelinho, né? O Marcelo Rocha, também o nosso querido Paulo Eduardo Costa, o Conde, e a nossa querida doutora Cristiane Saraiva, que está conosco hoje aqui também, para a gente poder debater esse assunto, né? Que chama muita atenção. É um assunto que como diz aqui, urgente. Brasil / assessor de Trump. A gente estava falando, inclusive, semana passada, nós comentamos sobre o Alexandre de Moraes, que tinha até dito que poderia, sim, visitar o ex-presidente Bolsonaro na cadeia, no caso, esse assessor de Trump, né? Mas depois, na própria semana, ele voltou atrás, dizendo, olha, é melhor não, porque não estava escrito aqui que ele estaria vindo para o Brasil para visitar o ex-presidente Bolsonaro, estava dito aqui que ele iria justamente num simpósio de terras raras, que está acontecendo hoje e amanhã em São Paulo, então é melhor ele não ir. Até aí tudo bem, esse assunto foi até tema aqui na sexta-feira do nosso programa. Mas acontece que no fim de semana, avaliando melhor, o Itamaraty achou melhor não dar, né, justamente a passagem para que ele viesse, né? Então, o Itamaraty negou, no caso, a vinda desse assessor de Trump para o Brasil. Então, vamos entender agora como é que ficou essa questão aqui, porque chama muita atenção, né? Nós estamos falando justamente de uma crise diplomática, né? Que parece que começou a ganhar força e envolve mais uma vez Brasil e Estados Unidos. E é o caso do ex-presidente Bolsonaro. Ao longo dos últimos dias, decisões tomadas pelo governo do presidente Donald Trump voltaram a gerar tensão na relação com o governo brasileiro, liderado por Lula. Lembrando que ainda teve aquela questão também, que teve uma crise, né? Justamente para que o PCC e o Comando Vermelho fossem dados como terroristas, né? Então, quer dizer, e agora juntou mais essa. O ponto máximo dessa crise ocorreu agora quando o governo brasileiro tomou essa decisão dura. Revogou o visto de entrada no Brasil do assessor norte-americano Darren Beach. Beach é o assessor sênior ligado ao Departamento de Estado e próximo ao Donald Trump. É o braço direito dele. Segundo informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores, o norte-americano teria omitido e até falsificado informações sobre o real motivo de sua viagem ao Brasil. Oficialmente, o assessor informou que viria ao país para participar de uma conferência internacional sobre minerais críticos, tema estratégico para a economia global. Mas, segundo o governo brasileiro, havia um outro objetivo por trás da viagem. Beach também havia solicitado um encontro com Bolsonaro, que está preso desde janeiro na Papudinha, em Brasília. O problema é que essa agenda não foi informada no momento em que o visto foi solicitado. Além disso, no documento entregue às autoridades brasileiras, o assessor afirmou que também teria reuniões com autoridades do governo brasileiro, algo que, segundo o próprio governo Lula, nunca foi solicitado oficialmente. Diante dessas contradições, o governo brasileiro considerou que houve omissão e inconsistência nas informações prestadas. Por determinação do presidente Lula, o Itamaraty decidiu revogar o visto e impedir a entrada do assessor norte-americano no país. Nos bastidores de Brasília, a avaliação é de que o encontro pretendido com Bolsonaro poderia ser interpretado como uma tentativa de interferência externa e um processo político e judicial interno do Brasil. A decisão de barrar a visita foi vista por aliados do governo como uma forma de preservar a soberania brasileira e evitar uma crise institucional ainda maior. Mas o episódio abre uma nova frente de tensão diplomática e levanta uma pergunta que começa a ecoar no cenário político. Por que um assessor de Trump estaria tão interessado em se reunir com Bolsonaro dentro da prisão? Uma pergunta que, por enquanto, segue sem resposta, mas que promete gerar novos capítulos nessa história. O Paulo Eduardo Costa, a nossa enquete está aqui também, né? Justamente essa pergunta da enquete que o pessoal está votando, se você concorda, né? O governo brasileiro fez certo ao barrar o ex-assessor de Trump que queria visitar Bolsonaro? Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente vai estar, inclusive, trazendo a resposta
dessa nossa enquete. Como é que você analisa tudo isso que aconteceu aí? Está certo o Brasil ou não? Está certíssimo. Pelo amor de Deus, vamos perder essa síndrome de vira-lata que o Brasil tem. Quem é o Trump para vir se meter em política interna brasileira? Meu Deus, é surreal o que está acontecendo aqui. Quando você vai ver verdadeiramente o que está acontecendo e vai no foco, ontem, por exemplo, milhões foram às ruas dos Estados Unidos protestar contra esse débil mental desse presidente americano, esse maluco de extrema direita, que está se cercando naturalmente de quem é de extrema direita e de direita. O ponto de apoio dele no Brasil, evidentemente, é o ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses. Então, ele quer mandar um assessor para gerar uma comoção política. Aí ele pode mandar também lá no Milei, que agora está com uma inflação estupenda, é o segundo a dívida externa maior do mundo, o país está quebrado e o cara está dançando rock, é o outro de direita. Aí ele vai apoiar a Meloni, lá da Itália, que é de direita, ele vai apoiar o Orbán, que é um ditador na Hungria, de direita, e vai até buscar conversa com o primeiro-ministro, o presidente, chama presidente na Espanha, o González, que é de centro-direita. Mas é fantasia delirante. Senhor Trump, o senhor tem que cuidar, vou lhe dizer, das milhares de pessoas que o senhor está mandando matar pelo seu ICE. O ICE está matando cidadãos americanos, invadindo casa, quebrando vidro de carro, num processo de ditadura que chega a ser assustador. Eles chegam a ser acuados agora pela população. Foi isso, aconteceu esse fim de semana no Arkansas, em Minnesota, onde gente, cidadão americano, está morrendo por conta das ações imprudentes desse maluco. Além de tudo, ele quer esconder os milhares de desempregados, os milhares de drogados. É por isso que ele tem essa mania de querer invadir país para dizer que ele é o paladino da justiça. Ele não cuida do umbigo dele, mas ele quer cuidar da Venezuela, onde ele tirou de lá o Maduro, graças a Deus, mas deixou o mesmo regime. Agora ele quer invadir de novo o Irã, está em guerra com o Irã, já que o americano é um habitual traidor da pátria iraniana, né? Porque eles abandonaram o Shah Reza Pahlavi. Quem estuda um pouquinho da história iraniana, eu conheço muito bem, poderia falar aqui meia hora, mas não vou fazer isso hoje, num outro dia a gente fala. Eles simplesmente abandonaram, forçaram o Reza Shah, que era o pai do Reza Pahlavi, do Mohammad Reza Pahlavi, a renunciar. O filho foi fantoche dos americanos, eles esfolaram o Irã até não aguentar mais, arrancaram tudo que era riqueza, aí não deram suporte a ele foi afastado como imperador e a imperatriz, tentaram asilo político. Quem os recolheu no final foi o Egito. Estados Unidos virou as costas para ele, depois de ele ser fantoche dos americanos. Jimmy Carter não deixou ele tratar da saúde em Nova York. É uma vergonha o que está acontecendo. E aí agora este babaca desse Donald Trump, que eu não deixo de dizer, é um idiota, é um imbecil, é um pateta, é um péssimo líder, está querendo criar factoide para tirar a atenção dos problemas internos, que são muito mais graves. Ele vai cair, escreve o que eu digo, e eu assino, ele vai cair, ele não chega até o final do governo. E se chegar no final do governo, os republicanos não elegem mais ninguém, depois de tanto erro cometido nos Estados Unidos, porque ele tem toda a vocação, num país democrático, para ser um ditador. Deus me livre. Aliás, ele está pedindo ajuda agora, eu vi ontem na ABC News, a televisão americana, está pedindo ajuda, Cristiane e Marcelo, para ajudarem a ele a desobstruir o Estreito de Hormuz. Antes da guerra, ele arrota poder. Eu faço, aconteço, eu sou poderoso, eu mato. Agora ele não consegue liberar o Estreito de Hormuz, fechado pelos iranianos. Essa guerra que ele disse que terminaria em 3 ou 4 dias, já se ampliou muito mais do que isso, e vocês vão ver o resultado. Vai gerar uma confusão maluca, porque é Paquistão contra Afeganistão, está um caos no Oriente Médio, o Irã bombardeando todo mundo, Israel aproveitando a oportunidade para matar um monte de gente. Então, pelo amor de Deus, levar a sério o Trump e mandar assessor para se meter em política interna brasileira, para ir em penitenciária, com todo respeito, é tripudiar a nossa autonomia e a nossa capacidade de ser brasileiro. Acho isso um absurdo. Uma vaia para o seu Trump. É isso que ele merece. É com você, Santiago. Doutora Cristiane Saraiva, claro que, por exemplo, na visão do bolsonarismo, tinha que deixar. Qual o problema de conversar com o Bolsonaro na cadeia? Agora, a gente trazendo aqui a informação, ele dizendo que tinha agenda
com integrantes do executivo, né, do governo federal, e que não tinha, quer dizer, trazendo vários outros assuntos, inclusive um dos assuntos que nós falamos na sexta-feira é que ele ia ter um encontro com Flávio Bolsonaro, para falar das urnas eletrônicas, né? Nós até falamos no programa que era justamente algo que estava aí a mídia trazendo à tona. Quer dizer, até aí tudo bem. Se o governo deixar, tudo bem. Agora, vamos inverter as bolas. Se fosse ao contrário, ou seja, alguém tivesse indo para os Estados Unidos nesse conceito de falar que ia falar com o Trump, e o Trump, não, mas ele não marcou reunião comigo. Será que já seria rejeitado também? Como é que a senhora analisa essa questão? A senhora acha que acertou o governo brasileiro de barrar o assessor do presidente americano? Para começar, a gente nem conseguiria embarcar, muito menos fazer o pedido, né? O Trump que decide quem vai, quem não vai, o governo dos Estados Unidos, né? Decide quem vai, quem não vai, e assim por diante. Só uma informação que a gente deve deixar bem claro aqui, que ele quis que viesse para cá com visto diplomático, né? Não foi negado ao acesso a ele, muito menos ele veio para visitar o presidente Jair Bolsonaro, que hoje se encontra hospitalizado, né? Então, também isso vai visitar quem, afinal de contas, né? Então, na verdade, ele vai visitar o filho do Bolsonaro. O direito de visitas, já está me incomodando já faz um tempo, essa questão do Bolsonaro estar preso e todas as visitas dele a ele, né, serem condicionadas, serem aprovadas por alguém. Uma vez que ele já se encontra preso, cumprindo pena, tá? Ele está cumprindo pena, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está cumprindo pena, ele tem direito a visitas, como qualquer presidiário. Basta você ver as filas que ficam na porta de presídios. Então, o direito à visita. E quando isso começa a ser condicionado, porque ele está na Polícia Federal, não sei o quê, então tem que avisar, tem que ser. Eu acho que isso, o Brasil se perdeu na questão do presídio, da prisão do Jair Bolsonaro, o Brasil perdeu a mão, porque ou o Brasil decide, ele está preso e pronto, ele entra no regime de execuções de pena, né, entra no regime prisional, ou não. Ele, afinal de contas, ele está preso ou vocês tiraram, né, ele do sistema? Tiraram o presidente Jair Bolsonaro do sistema, só para ele não aparecer mais. Por que pode ou não visitar? Então, são questões diferentes. Eu respeito muito a opinião do Paulo e concordo com ele quando cria-se factoides para ir em determinados países, tá? Quando essa reciprocidade não é comum em relação Brasil e Estados Unidos. Mas o governo atual, que é um governo de esquerda, eu acho que poderia rever determinadas coisas, porque, afinal de contas, proibir o acesso de um diplomata num país, eu acho que não foi muito de bom tom, não. Muito pelo contrário. Marcelinho, as coisas estão muito, como vou dizer, mal encaixadas, né? Vamos dizer assim, porque confusas, né? Mal encaixadas, eu vou dizer por quê? Porque nós vivemos num país onde a gente vê que a liderança desse país não está dirigindo bem, né, esses conceitos todos de desenvolvimento, que é o que a gente quer, um Brasil bem desenvolvido, um Brasil, como vou dizer assim, com um alicerce bem formado, né, em questão de educação, de saúde, pelo menos que mostre que está tentando. Aí o brasileiro entende, a gente sabe o tamanho do buraco, né, na questão de saúde, segurança, mas tudo que vem parece que bate numa parede e volta, né? Não tem um projeto, que é uma coisa que a gente sempre pede aqui, que até o Paulo sempre fala também, você também sempre fala muito bem sobre isso. Então a gente acaba se deparando com um governo que não está fazendo o mínimo que o brasileiro está querendo, né? Ou seja, está deixando o tempo passar, e ao mesmo tempo vem para uma reeleição. Ao mesmo tempo, por outro lado, vem ao outro lado, porque são dois lados, né? A direita e a esquerda, e a gente vive nessa polarização, e a gente vê que para um futuro
essa polarização vai continuar. Se der Lula ou se der o Bolsonaro, tanto faz. Vai continuar a polarização, vai continuar emperrando a máquina, porque um não vai deixar o outro fazer. É uma coisa que a gente conversou um pouco aqui, mas já dá para abrir os olhos. Por outro lado, a gente vê que qualquer questão, fazendo um comparativo aqui do que o Donald Trump está fazendo no mundo. Primeiro quis pegar o Canadá, depois quis pegar a Groenlândia, agora pegou a Venezuela, está pegando Cuba, tem um projeto para a América do Sul, para viver como o Ocidente. Tem um projeto para aquela área do Irã, o Oriente Médio, através de Israel. Quer dizer, isso é falado, na internet tem tudo isso, até o Netanyahu falando o que vai ser cada lugar ali no Oriente Médio. Então a gente vê que existe uma proposta que não combina com a gente também, por mais direita que sejamos e por mais direita que o Trump seja, mas ele não está representando essa direita como deveria, ou seja, com respeito. E passa por cima. Se deixar, ele atropela. Essa que é a grande verdade. Agora a gente vê, não deixou o cara entrar aqui no Brasil. Já cria uma crise, porque a gente vê que existe um braço de ferro por trás disso tudo. E é algo que a gente não gostaria de ver. A gente gostaria de ter mais firmeza. Ao mesmo tempo, quando chega o nome Trump, até pela má qualidade que nós temos aqui no Brasil em tudo, as pessoas, tipo, tomara que ele venha para o Brasil. Mas se ele vir para o Brasil, vai ser para tomar o Brasil e você vai virar um escravo dele. Porque nós aqui no Brasil somos vistos como que os cucarachas, não se esqueça disso. Nós somos os cucarachas. Então, nós temos que ter pelo menos o mínimo de nacionalismo ou patriotismo, de querer tomar conta da nossa casa e querer arrumar a bagunça da nossa casa. E não pedir para que um empreiteiro venha para arrumar a nossa casa do jeito que ele quiser, porque ele vai pegar a casa para ele. Como é que você interpreta tudo isso, Marcelo? Porque essa questão de lado A e lado B, parece baile funk, está criando uma falta de formação de opinião do brasileiro e querendo entregar para o primeiro salvador que ele acha que será o melhor. Como é que é isso? Olha, depois de todo esse contexto aí que você falou, né, me vem na mente um monte de pensamento, né? É possível mudar o regime cubano no voto? É possível mudar o regime venezuelano no voto? Seria possível isso acontecer? Seria possível cair o regime iraniano no voto? Alguma coisa assim? A gente consegue admitir os Estados Unidos entrando para mudar esses regimes na força? Também não. Como resolver? Então me respondam isso. Se vocês tiverem uma resposta plausível, não, nós vamos conversar, vamos fazer, vamos isso. Não tem resposta. Algo que não tem resposta, porque internamente nós temos boçais na linha de frente, né? Temos boçais que defendem os boçais, né? Esse é o pior cenário, porque não existe nada pior do que você ter um monte de asseclas horríveis que não sabem nada de nada, além de vote nele, vote nele, vote nele, vote nele, para que ele fique no poder. E você fique sugando o nosso suor, o nosso sangue de pagador de impostos, e fica lá em cima, lá, tal. Então, eu não tenho resposta para nenhuma das ponderações aqui, nem do lado do Trump, nem do lado do outro lá. Eu não consigo ver uma saída lógica para nada disso. Lógica, né? A não ser a gente, sei lá, se a gente internamente conseguíssemos ser autossuficientes, construir a nossa autossuficiência, tal, mas consegue lutar, consegue fazer algo num país que tem na linha de frente um presidente que sei lá, para ele fazer, ele vai decidir os rumos de uma nação, ele vai sentar com o ministro de Fazenda, que não tem tanto conhecimento, mas tem uma tudo equipe... incompetente, Marcelo. Os 39 são incompetentes, cara. Fala para mim um bom. Qual o ministro bom que ele tem? Santiago, ele sentado, o ministro da Fazenda, ministro da Saúde, ministro do Planejamento, todos eles levando o projeto para ele decidir o que fazer. Olha, desculpa, não tem jeito para isso. E mesma coisa para o outro lado. Olha, eles vão trazer aqui e tal.
pelo menos, quando você tem um gestor que tem uma visão assim, fala, olha, eu não tenho competência para dizer se está bom, se está ruim, se está certo ou está errado. O que eu quero que aconteça é que as pessoas ganhem mais, tenha equilíbrio no crescimento, sustentabilidade, tá? Eu não quero que um fique sem trabalhar, outro não. Eu quero, sei lá, o generalista, ele vê o todo e dá autonomia para os competentes, para que eles façam. Né? Agora, sei lá, de verdade, qualquer coisa que eu falar aqui, né, eu vou agradar um, vou agradar outro, tal, mas eu não vou me auto-agradar, porque eu não vou estar agradando a mim mesmo, é eu mesmo, né? Então, sei lá, é uma pergunta sem resposta, essa que é a grande verdade, porque a gente não quer guerra, mas também não quer autoritarismo. Né? Então, o que fazer para mudar algo onde você tem a imposição velada de um lado e a imposição com armas de outro? Então, fica difícil. A gente não vê uma resposta do governo que aí está, que é o governo Lula, né? E, ao mesmo tempo, a gente já sabe a resposta do governo do Bolsonaro, que entrou, um exemplo, Flávio, no outro dia, os Estados Unidos têm o Brasil na mão. É o que eu vejo, em forma de agradecimento pelo que tem feito pela família. Agora, não é pela minha família. Eu não tenho que entregar o Brasil se eu não quero que os meus netos sofram. Eu não quero ser quintal dos Estados Unidos. Eu não quero ser a minha vida toda um cucaracha para os americanos. Essa que é a questão que nós estamos falando aqui. Ah, mas o Trump é quem vai salvar o Brasil. Você está sendo egoísta de falar isso. Você não está raciocinando. Porque o sinal que o Trump tem dado para o mundo é de que ele quer resolver o problema dos Estados Unidos. Ele foi eleito para isso. E ele tem que fazer isso. Agora, não venha contar comigo, não. Porque nós temos o nosso próprio problema aqui, nós temos o nosso desenvolvimento que está emperrado há pelo menos 30 anos, né? E que não saímos do lugar. Essa que é a grande verdade. Se você parar para ver, eu sei que vai machucar muita gente quando a gente fala isso, mas as grandes obras no Brasil, quem fez foi na época do militar. De lá para cá não teve grande obra. Qual grande obra teve? A última grande obra que começou foi o metrô, que já era projeto dos militares em 76. Era governo militar ainda. Então, quer dizer, qual desenvolvimento? O último gestor que fez alguma coisa depois desse tempo militar, até nessa transição, foi o Paulo Maluf. A Ponte do Mar Pequeno, aqui na nossa cidade, as marginais, o projeto do Rodanel já era dele. Quer dizer, o que nós fizemos de lá para cá? Ficamos trocando de governo e prometendo que iríamos melhorar, e até hoje a gente está esperando essa melhora. Poxa, eu como nacionalista fico triste, cara. Eu fico triste porque estou beirando meus 60 anos e eu não vi nada mudar para melhor. Ah, mas as ruas estão melhores. Pô, mas o mundo todo a rua está melhor. Se você for para qualquer lugar do mundo, você vai ver as mesmas ruas que tem aqui, tem lá, que são ruas. Mas eu quero saber a questão de esgoto. Pô, o Brasil, um país do futuro, não tem esgoto para metade da população. É que a gente vive numa cidade, que nem Santos, que é quase 100%, tem o esgoto, tem todo o saneamento. Mas vai lá para o norte, para o nordeste, vai para o interior do estado para você ver em várias cidades. Era isso que eu ia falar, Santiago. Desculpa interrompê-lo, mas quando teve o COP30, o investimento que na região que foi feito, apenas 30% da população tinha esgoto. Olha só, 30% da população. Os demais era esgoto a céu aberto. E a gente vem falar que está tudo bem, que o Brasil está ótimo, estamos evoluindo para onde? Onde se não se trata, a questão do saneamento básico é o básico, ele previne doenças, ele dá dignidade para as pessoas, com isso elas conseguem trabalhar, elas conseguem produzir, elas conseguem educar seus filhos, criar seus filhos, viver dignamente. Não se tem no Brasil saneamento básico, é isso que a gente tem. O que a gente fica olhando muito o estado de São Paulo, as grandes metrópoles, o sul do país, e esquece o que nós temos lá em cima. A falta de dignidade faz hoje, eu quero deixar aqui, justamente porque nós estamos no mês da mulher, o índice de violência doméstica no norte do país é absurdo. Justamente por conta da miséria também, é um dos fatores.
certo? Onde cada vez mais há a prostituição, então, casos, as pessoas não conseguem se sustentar, e com isso a gente entra num espiral de miséria e de violência contra a mulher. Isso é gravíssimo. Exato. Importante a gente, com quanto informação, Santiago, importante a gente, com quanto informação, tentar passar para o nosso telespectador que não há a menor possibilidade do Brasil se transformar num país comunista, como a gente lê com frequência, ou numa ditadura, porque nós temos a democracia implantada. Com erros ou acertos, existe democracia nesse país. Mas, ao pé da letra, quando a gente fala isso, a gente fala como se fossem os doutos, os que sabem tudo. Você sabe quantos presidentes da República de esquerda o Brasil teve? 4. Getúlio Vargas, João Goulart, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Tivemos 3 com perfil centrista, José Sarney, Itamar Franco e Tancredo Neves. Todos os demais eram de direita. Campos Salles, Washington Luiz, Gaspar Dutra, Jânio Quadros, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Azul Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Jair Bolsonaro. Portanto, tudo que a gente fala é meio fantasia. Dá a impressão que a gente está buscando sempre culpados, nunca resultados. Eu busco resultados. Eu não estou ligando para quem é o autor da proeza. Agora, eu não posso compactuar com toda sinceridade com mentira tocada o tempo todo. Porque dá a impressão que todas as mazelas do Brasil são culpa desse PT que eu não gosto. Eu não voto no PT, eu não sou lulista. Mas eu não acho que eles são os culpados por todas as nossas mazelas. E a gente continua fantasiando elucubrativamente como se o Brasil pudesse transformar num país comunista. Quem escreve isso tem que estudar. Quem fala que isso aqui vai virar uma ditadura tem que pôr a mão na cabeça e dizer, espera um pouquinho, estou falando bobagem. Então a gente tem que ter o compromisso de falar a verdade, porque o nosso telespectador, esse que está nos assistindo, ele precisa saber da verdade para ele ter capacidade de discernimento. Não dá para a gente vir aqui dizendo que tudo é culpa do PT, tudo é culpa do Lula, tudo é culpa do Alexandre de Moraes. Não é não. O Brasil precisa aprender a votar com dignidade. Exemplo vivo é a minha São Vicente. Acreditamos num boato maravilhoso que vinha o Salvador da Pátria, e o Salvador da Pátria é exatamente igual ou pior o que já tivemos aqui na cidade. Marcelo Rocha deve saber do que eu estou falando. Então é triste a gente ver as pessoas elocubrando, inventando, criando fantasias na cabeça. Imagina que o Brasil vai virar comunista ou vai ser uma ditadura. Piada, né, gente? Vamos lá, é com você, Santiago. O que eu quero é um presidente que venha do jeito que a gente imagina, ou seja, honestidade é uma obrigação. Isso tudo é obrigação. Claro. Né? Não é que é um achado, não é um achado, é uma obrigação. Então, a gente é que tem que avaliar, porque eles estão lá, eles não entram sozinhos. É a gente que coloca. Marcelo Rocha, suas considerações finais. Olha, um debate sempre bom aqui, né? Sempre bom trocar ideias com pessoas com tanto conhecimento, né? E começar a semana, né, com pessoas queridas, pessoas que agregam na nossa vida, né? Então, agradecer a Deus, agradecer a todos que estão aqui, a nossa querida, amada, estimada audiência, e que todos acompanhem aqui, né, o Notícias e Debate, porque é um programa importante, que traz notícias importantes e é um programa de muita credibilidade. Até a próxima. Doutora Cristiane, suas considerações finais. Mais uma vez, fazer o programa com esses rapazes é sensacional. Uma feliz e abençoada semana para vocês. Estamos ainda no período de quaresma. Não percamos jamais a fé em nada, né? Tudo absolutamente vai dar certo. Fica aí o meu abraço carinhoso a essa audiência que eu tanto amo. Queridos, fiquem com Deus. Obrigado. Paulo Eduardo Costa, nosso querido Conde, suas considerações finais, Paulo. Agradecer a todos, pedir desculpas pelos meus excessos, mas eu fico indignado e vocês percebem, é um advogado que fica indignado ao ver tanta mentira contada, tanta fantasia. Eu acho que nós temos um compromisso com a verdade. Aqui não tem fanatismo, aqui não tem mitificação, tem racionalidade. Isso é fundamental no nosso processo de vir aqui todas as segundas-feiras. Quero mais uma vez agradecer ao padre Cláudio Scherer, que mandou aqui carinhosos elogios, e que deixou o nosso programa até agora há pouco, a questão de 2 minutos atrás, nós estávamos no ar ainda. Muito obrigado, padre Cláudio, pelo seu carinho, pela nossa TV Unisantos, que a gente acha que não está no ar, mas está no ar. Então, obrigado, muito obrigado. E a você, Santiago, pelo carinhoso convite.
Os meus dois amigos, eu não preciso dizer. Eu tenho o Marcelo Rocha no coração, admiro muito ele e Cristiane, foi um prazer enorme de estar com ela aqui. A gente fez tanto programa junto, nós dois somos garotos e garota de programa, só que fazia algum tempo que a gente não estava junto. Então é um prazer de estar hoje aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, espero que eu não tenha cometido nenhum excesso. Obrigado, Santiago. Bom, e a nossa enquete, vamos trazer o resultado, né, da nossa pesquisa. A gente está perguntando aqui, o governo brasileiro fez certo ao barrar o assessor de Trump que queria visitar Bolsonaro? Sim ou não? Sim, 39%. E não, 61%. Então tá aí o resultado da nossa enquete. Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã. Obrigado, Marcelo Rocha, Paulo Eduardo Costa, a doutora Cristiane Saraiva e a nossa audiência. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.